Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estamos falando de informática básica e aplicada, e na aula de hoje vamos explorar e conhecer sobre segurança da informação, dando um foco nos 4 principais pilares sobre esse assunto. Vai ser bem legal a nossa aula de hoje. Te convido a se inscrever se você não é inscrito e acompanhar aí os nossos conteúdos por aqui. Mas primeiro, do que se trata segurança da informação? Vamos então à sua definição. É o conceito que está por trás da defesa dos dados, procura defender de alguma maneira os dados que são gerados dentro de uma empresa. Então ele atribui ali um conjunto de ações que muitas vezes vão fazer parte de uma política de segurança da informação de uma empresa, buscando traçar então algumas estratégias para proteger os dados que são produzidos e armazenados numa empresa. E aí é onde entram os 4 principais pilares. O primeiro, disponibilidade. Segundo, integridade. Terceiro, confidencialidade. E o quarto, autenticidade. E aí, para você decorar e não esquecer desses pilares, tem um mnemônico aqui, ó, que está em negrito, olha, que forma a palavra dica. Tá? Então, a dica para você anotar esse mnemônico para não esquecer aí os 4 principais pilares referente à segurança da informação. Vamos a eles? Vamos começar então seguindo aqui nessa sequência mesmo, tá? Vamos falar então de disponibilidade, onde a informação deve estar sempre disponível, sempre que for necessário. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a informação deverá estar disponível, mas não é para qualquer pessoa. É para um usuário que esteja devidamente autorizado. E aí, claro, depois que ele se autentica no sistema, a gente vai ver o que é autenticação ainda na aula de hoje, ele é autorizado então a manipular os dados. Então, esses dados, essas informações devem estar disponíveis para esse tipo de usuário. E aí tem duas maneiras da gente entender a disponibilidade. Ela pode ocorrer por hardware, por algum tipo de equipamento físico, ou por software, algum programa que viabiliza também esse fator, esse pilar de disponibilidade. Tá? Eles devem estar então em perfeito funcionamento para garantir a disponibilidade da informação. Vamos ver aqui um exemplo para a gente compreender melhor. Aqui a gente tem um Afonso, ele está trabalhando em um relatório no setor da empresa em que trabalha. Porém, em certo momento, falta energia. E tudo que Afonso havia produzido continuou lá, pois em sua sala havia um no-break. Então aqui é um equipamento, é um hardware que garantiu a disponibilidade, tá? Do uso ali daquelas informações. Então aqui nós temos um exemplo de hardware, beleza? Então aqui nós temos esse equipamento garantindo a disponibilidade. Mas digamos que Afonso escuta ali um sinal de incêndio e percebe que a empresa está pegando fogo. Afonso vai para casa e continua o relatório, pois o mesmo está salvo na nuvem. Então nós temos aqui um software que faz a sincronização de tudo que o Afonso estava trabalhando para os servidores numa nuvem. Né? E aqui a gente então tem um serviço de software fazendo esse trabalho de disponibilidade também. Bem legal, né? Então, podemos entender que existem algumas ferramentas que garantem a disponibilidade. São elas o NoBreak, que é um equipamento, o Firewall, que pode ser um equipamento, pode ser um software também. A gente vai trazer já já um detalhe, um resumo de cada um dessas ferramentas, tá? Backup, que é cópia de segurança, e equipamentos em redundância, tá? Que gerando cópias e garantindo a disponibilidade caso algum serviço caia, tem outra máquina ali operando. Então a gente tem assim, de forma bem breve, o NoBreak é esse aparelho que armazena carga elétrica em baterias, capaz de fornecer energia elétrica por algum período ali, né, quando a corrente elétrica alternada é interrompida. Já o Firewall é o dispositivo que filtra tanto as conexões de entrada quanto as de saída de dados. Né? A gente já estudou isso aqui no canal sobre ser uma parede de fogo, né? Que ele vai filtrando ali os pacotes de dados que entram e saem da internet, né? Que entra e sai de uma empresa quando acessa a internet. Backup, cópia de segurança dos dados, bem conhecido esse termo também, né? E equipamentos redundantes, o uso de equipamentos sobressalentes, servidores, né? Várias máquinas ali disponibilizando a informação, caso alguma caia, a outra assume, substituindo aquele que por acaso tenha dado algum problema. Tá? Então aqui são alguns exemplos de ferramentas que garantem então a disponibilidade e ajudam a proteger as informações, garantindo então a continuidade do serviço. Seguindo adiante, a gente tem agora aqui a integridade. A integridade trata da preservação
dos dados. O que é integridade? É garantir que os dados estejam íntegros, né? Se a gente for trazer aqui da própria definição, né? Então, os dados devem estar corretos e não terem sido modificados por outra pessoa. Então, o objetivo é evitar que eles sejam alterados, né, danificados ou corrompidos, gerando assim prejuízo para a empresa. Ou seja, a informação só pode ser modificada, alterada, se for por pessoas devidamente autorizadas, certo? Então, da mesma maneira como a gente viu a disponibilidade das informações para pessoas autorizadas, a integridade ela garante que esses dados estarão sempre íntegros e só serão modificados por pessoas devidamente autorizadas. E aí a gente tem um exemplo, né, de assinatura digital como sendo um recurso, né, que o usuário pode utilizar, ou um site, ou ainda uma entidade, uma empresa, tem à sua disposição para comprovar a identidade da autoria, né, daquele documento. Então, dessa forma, o emissor, que é quem assinou, está comprovando através de uma assinatura digital que ele é mesmo quem diz ser, né? Então, a assinatura digital ela garante esse fator, né, de que o dado foi produzido por aquela pessoa e se houver algum tipo de modificação, essa assinatura tem que ser quebrada, né? Esse é o correto. E por falar em assinatura digital, a gente tem aqui um assinador, né, assinador.it.br. Nesse endereço aqui é do gov.br, onde você faz o seu cadastro. E aí com o seu CPF você pode muito bem logar, tá? Você aperta aqui em continuar, você vai entrar com a sua senha, né, que é a senha cadastrada no gov.br, que disponibiliza vários serviços, né? E aí na sequência você pode muito bem escolher um documento do tipo doc, docx, ODT, JPEG, uma imagem, né, o PNG ou ainda PDF. Você pode também clicar e arrastar o documento aqui nessa área, ó. E aí depois disso você entra nessa etapa aqui de assinar o documento. Você posiciona onde é que você quer colocar a assinatura digital e aí em seguida é só confirmar e baixar o arquivo com a assinatura do SouGov, tá? Autenticando que foi você que assinou aquele documento. É uma maneira bem interessante hoje em dia de assinar documentos e tem validade, tá? Tem valor jurídico esse tipo de assinatura. Beleza? Ok? Seguindo adiante, nós temos também a confidencialidade, onde a informação apenas poderá ser acessada por pessoas autorizadas. Então, cuidado para não confundir, tá? Os pilares aí. Esse aqui é a questão do acesso, tá? A confidencialidade é referente ao acesso. A integridade, que a gente acabou de ver, é referente a alterar, a construir o conteúdo original, a não ter mudança de um terceiro ali no meio. Então aqui esse princípio ele garante o sigilo das informações, impedindo então que ela seja acessada por pessoas não autorizadas. E aí quando a gente fala de confidencialidade, uma das ferramentas mais importantes é a questão da chave de criptografia. Tá? E o que seria criptografia, né? É um conjunto de princípios e técnicas que são empregadas para cifrar uma escrita, uma mensagem, né? Um documento, e torná-lo, então, ininteligível. Ou seja, ele não é compreensível, né? Não é possível você entender, né, o conteúdo daquela mensagem quando se trata de pessoas que não têm acesso, né? Para os que não tenham acesso às convenções combinadas. Então, se houver alguma interceptação da mensagem, ele não vai compreender porque ela está criptografada. E aí tem dois tipos de criptografia que são muito conhecidas. Primeiro, criptografia de chave simétrica. Ela trabalha apenas com uma chave, que é a chave privada, e ela é usada tanto para codificar a mensagem, então utiliza uma chave privada e codifica, e também essa mesma chave ela é enviada, né, por um canal seguro, e aí ela é usada para decodificar a mensagem. Então, criptografa e descriptografa essa mensagem na ponta. Tá? Então, por isso que chama de chave simétrica, uma chave privada, né? Uma criptografia de chave privada, porque ele utiliza uma chave para decodificar e depois a mesma chave também é enviada por um meio seguro para decodificar a mensagem. Já numa criptografia de chave assimétrica, como o nome já diz aqui, ó, são duas. Trabalha com duas chaves, uma pública e a outra privada. A primeira para codificar, então a pública ele usa aqui, ó, a chave pública do destinatário, ele usa para decodificar. E a segunda chave, que é a privada, é usada para decodificar a mensagem. Então essa aqui é mais completa, né? Que ele utiliza aqui normalmente a chave pública do destinatário, que todo mundo pode ter conhecimento, ele criptografa a mensagem e quando chega o destinatário com a sua chave privada, ele decodifica essa mensagem e consegue ler.
Beleza? Então, só para contextualizar esses dois tipos aí de criptografia, que é bastante conhecido, tá bom? Que mais? Autenticidade. Então, estamos indo aqui para o nosso último pilar, né? Garante a veracidade da autoria da informação e também o que a gente chama de não repúdio. Ou seja, o que é o não repúdio? É a garantia de que quem criou a informação não poderá negar a sua autoria. Então, o fato de ter esse pilar de autenticidade, ele consequentemente garante o não repúdio, ou seja, você não vai poder negar, não fui eu que fiz isso, porque você foi autenticado no sistema. E aí quais são normalmente as ferramentas, né, que autenticam o usuário? Aí é o certificado digital, né, uma biometria, né, login, normalmente com verificação em 2 etapas, né, também é um dos mecanismos, né, identificação facial, que normalmente os aplicativos de banco utilizam bastante quando você vai fazer uma transferência atípica, né, um Pix com valor muito alto, lá tá você botando a sua carinha, né, na identificação facial. É um procedimento de autenticidade para garantir, ó, cara, será que é realmente a pessoa que está fazendo essa transferência, né? Mas são esses outros fatores aqui também, biometria, verificação em 2 etapas. Então, dependendo do tipo da aplicação do sistema, ele pode alternar aí entre esses fatores de autenticidade. Tá? Então, é importante você compreender alguma dessas ferramentas quando se trata de autenticidade, assim como a gente viu também dos outros pilares. Certo? Beleza? Vamos então responder aqui algumas questões de concurso sobre esse assunto. Ao cifrar uma informação utilizando um algoritmo criptográfico e uma chave secreta, qual propriedade da segurança está sendo garantida? Alternativa A, autenticidade. Alternativa B, disponibilidade. Alternativa C, confidencialidade. Alternativa D, irrefutabilidade. Ou alternativa E, integridade. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta agora para vocês. Então, alternativa C, tá? Confidencialidade é garantida com algoritmos de criptografia, como nós vimos, né, utilizando chave secreta. A gente foi até um pouquinho mais além, né, trazendo para vocês os dois tipos de criptografia. E aí, beleza, está tudo certo com essa questão aqui. Vamos ver a próxima. A biometria é uma técnica utilizada para garantir um dos princípios da segurança da informação. Esse princípio é conhecido como, pessoal? A, confidencialidade. B, autenticidade. C, integridade. D, disponibilidade. Ou E, vulnerabilidade. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Então, alternativa B, né? A autenticidade, tá? É garantida, né, por esse mecanismo aqui que é a biometria, mas a gente sabe que tem outras formas também de garantir a autenticidade do usuário. Então, esse fator de autenticidade ele é muito importante, tá? Eu queria dar um foco nisso porque a partir do momento que você é autenticado no sistema, seja por login e senha, biometria, como a gente viu aqui, identificação facial ou palma da mão, né? Depois que você entra, você vai ter um perfil de acesso ao usuário, né? Com o nível de autorização. O que você vai poder fazer dentro do sistema? Somente consulta? Somente leitura? Você vai poder editar? Vai poder modificar algumas coisas ali dentro? Então, esses níveis, eles são estabelecidos conforme o seu perfil no sistema. Então, vejam que se passa primeiro por um processo de autenticidade, para depois você entrar no perfil de autorização, com o nível de autorização que você vai ter dentro do sistema. Então, esse é um outro fator importante, tá? A autenticidade e a autorização andam juntas. Você se autentica para saber qual é o nível de autorização que foi determinado, que foi estabelecido pela empresa onde você trabalha, por exemplo. Tá bom? Só para a gente lembrar desse detalhe aí que é bem importante. Mais uma questão de concurso. José utilizou uma ferramenta para criptografar uma informação a ser transmitida para Maria, com o objetivo de proteger a informação contra acesso não autorizado. O requisito básico de segurança da informação assegurada pela criptografia é a alternativa A, autenticidade, B, disponibilidade, C, confiabilidade, D, integridade ou E, confidencialidade. E aí, o que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta agora para vocês. Então, alternativa E, né? Confidencialidade. Cuidado para não confundir com confiabilidade, né? Que as bancas colocam assim justamente para confundir. Se você não anotou direitinho, passa batido, né? Então, confidencialidade a gente viu que é garantido também pela questão da criptografia que consta aqui nessa questão de concurso. Certinho? Tranquilo? Tomaram nota de tudo isso? Bom,
Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo tem várias informações, né, das redes sociais, que eu também estou publicando conteúdo no Instagram, no TikTok, né, tem um site aqui com informações dos planos na Aluno Márcio para ter acesso a todos os materiais aqui do canal, de tudo que a gente vem produzindo, ou ainda para ser membro do canal e nos ajudar aí, né, com a produção do conteúdo e ter acesso exclusivo a vídeos voltados para concurso que a gente está produzindo. Mais informações aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!